Olá, olá, tudo pronto por aqui? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Hoje é segunda-feira, a gente está começando a semana com o nosso time aqui, ó, Eduardo Ericeira, Diogo Coutrin, Gesael Marques e Kate Almeida. Completaço aqui o Jornal da Difusora em sua primeira edição, todo mundo junto aqui, todo mundo junto e misturado até as 2h15 da tarde, com os bastidores da política, os corredores do poder em destaque para você. Vem comigo aqui, ó. Vamos aos destaques dessa segunda-feira. A semana está só começando e tem muita informação para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, viu? Vereadores debatem a greve dos rodoviários que completa hoje 21 dias. Na Câmara, prefeito Eduardo Braide tem novo líder. Congresso quer explicações do deputado Arthur Duval sobre a declaração contra ucranianas. O assunto repercutiu entre os políticos maranhenses e é assunto também para a nossa pauta direto de Brasília já já. Deputado Hildo Rocha diz que aguarda a definição das federações para o partido se posicionar no estado, hein? PSTU define candidaturas ao governo e ao Senado. E o Laésio, hein? Quer união da oposição, desde que ele seja o candidato. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. Vamos lá, 1h16 agora e você ligado com a gente em todo o estado do Maranhão. E olha que esse estado não é pequeno não, hein? O Maranhão inteiro de audiência agora aqui no Jornal da Difusora, no rádio e também na TV. Sem perder tempo, a gente vai direto para a capital federal, vamos a Brasília, lá no Congresso Nacional, que acompanha tudo, de olho em tudo, é a nossa correspondente, Raniele Veloso, que está comigo hoje, para falar primeiro sobre o presidente Jair Bolsonaro, que se movimenta aí sobre a alta do preço dos combustíveis, né? Ainda mais nesse tempo aí que os olhos estão voltados para a Ucrânia, uma guerra afetando aí a economia, claro, e a Raniele está com a gente para falar sobre esse assunto. Raniele, boa semana para você, boa segunda. Boa semana para nós. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista à Rádio Folha de Roraima, hoje pela manhã, no Palácio Planalto, disse que vai se reunir hoje à tarde com o Ministério da Economia e com o Ministério de Minas e Energia para verificar como é que está essa política de preços da Petrobras, que é baseada no mercado internacional. De acordo com ele, a legislação que foi aprovada lá atrás foi aprovada de forma errada, porque quando tem aumento no preço do barril do petróleo, que chegou hoje a $139, reflete diretamente no bolso do consumidor aqui no Brasil, porque esse aumento tem que ser repassado às refinarias. Ou seja, ele criticou a política de preços da Petrobras e disse que vai fazer mudanças, mas sem mexer com o mercado. É isso que ele teme, que tem alguma reação, porque ele já disse várias vezes que não iria interferir nessa política de preços da Petrobras, mas como é um ano de eleição e o preço dos combustíveis está cada vez maior e mexe ali no eleitorado também de Bolsonaro, ele deve sim fazer algum movimento político nos próximos dias. Raniele, agora fala para a gente de um assunto que repercutiu, já a gente vai mostrar inclusive o Twitter dos políticos maranhenses que se manifestaram sobre o assunto, aliás, o Brasil inteiro, né, falando sobre isso, aquelas declarações repugnantes, eu diria, do deputado Arthur Duval, lá de São Paulo, contra as mulheres ucranianas, hein, Raniele? O Congresso quer explicações? Verdade, nem dá para acreditar, viu? Vindo ainda mais de um parlamentar. O deputado Arthur Duval, do Podemos de São Paulo, mais conhecido como Mamãe Falei, ele já é alvo de 9 representações na Assembleia Legislativa de São Paulo, pedindo, inclusive, a cassação do mandato dele. Isso por quebra de decoro, ao ele falar que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres, e também comparou as refugiadas a uma fila de balada no Brasil. Enfim, não dá nem para a gente ficar reproduzindo as falas dele aqui, mas acontece, Adalberto, que o presidente da Comissão dos Direitos Humanos aqui do Senado, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ele vai votar agora à tarde, às 14 horas, uma convocação ou convite, pode ser revertido, ao deputado estadual para que ele dê explicações sobre essas falas machistas e misóginas aqui no Congresso Nacional, que também repercutiu bastante entre os parlamentares. Todos repudiaram a fala de Arthur Duval. Obrigado, Raniele. Até amanhã. Para todo mundo. Obrigado. Raniele Veloso, direto de Brasília. Você viu aí do Salão Verde lá da Câmara dos Deputados, trazendo informações para nós, sempre atualizadas da capital federal. Amanhã não vai ser diferente. A gente já começa o jornal também com notícias quentinhas, fresquinhas lá de Brasília.
Eduardo Ericeira falava aqui sobre a repercussão entre os políticos maranhenses e foi grande em relação a essas falas. A gente tinha até o vídeo aqui, mas a gente decidiu não colocar no ar, porque esse tipo de, é uma violência, né, que as mulheres não merecem, né, em qualquer época do ano. Na semana do Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, você tem um episódio como esse acontecendo. Infelizmente, episódios como esse, semelhantes a esse, acontecem todos os dias, lamentavelmente. Mas a repercussão foi grande, Eduardo Ericeira. Pois é, o que falar, né, Adalberto? Lamentável aí, repugnante, como você mesmo colocou, imoral, desrespeitoso, enfim, o que quiser, esse discurso aí do deputado estadual, que deputado, né, que representante da população. Mas uma boa tarde para você, Adalberto, boa tarde, Kate, a mulher aqui da nossa bancada, faço uma referência toda especial, boa tarde também ao Geisael, ao John Coutrinho e a todos que nos acompanham, uma ótima semana a todos. Teve uma repercussão muito grande, a Raniele trouxe aí, inclusive o próprio presidente, o presidente Jair Bolsonaro, condenou essa fala aí do Arthur Duval, também o pré-candidato do partido dele, do Podemos, o pré-candidato, o ex-juiz Sérgio Moro também condenou, enfim, a classe política como um todo. Aqui no estado do Maranhão também repercutiu muito negativamente, assim como em todo o país, a senadora Elisiane Gama, a senadora que é mulher, Elisiane Gama, do Cidadania aqui do estado do Maranhão. Entre as falas dela, ela disse que é repugnante essa fala do deputado Arthur Duval, uma das maiores indignidades que ela já viu, isso na vida dela, a própria deputada falou, segundo a senadora, as falas foram feitas em um contexto de guerra e dor, que é ainda pior, agredindo as mulheres e envergonhando o Brasil. Para ela, as falas não podem ficar impunes politicamente. O governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, desejou solidariedade a todas as mulheres atingidas por esse amontoado de absurdos. Flávio Dino afirmou que é imperativo que os órgãos de controle atuem com rigor e velocidade e finalizou desejando que a sociedade não vote mais em coisas assim, se referindo ao deputado. Para finalizar, o prefeito também de São Luís, Eduardo Brade, que é do partido do deputado, também do Podemos, também utilizou as redes sociais para condenar as falas do deputado. Para Brade, são inaceitáveis e repugnantes também as declarações do deputado estadual Arthur Duval. Só para repassar aqui para você, Adalberto, para os nossos colegas, o Podemos também já abriu aí um processo disciplinar contra o deputado estadual e também autoridades, inclusive ligadas aqui à Ucrânia, a própria embaixada também pede aí a cassação do mandato, que seja aí, se tome alguma providência dentro dessas falas aí do deputado estadual eleito lá pelo estado de São Paulo. Passar a palavra para Kate Almeida aqui, a mulher da nossa bancada. Kate, eu falava que essa violência se reproduz e às vezes as pessoas falam, ficam extasiadas quando vem uma coisa que é repugnante mesmo, essa declaração. Em tempo de guerra, quer dizer, a senadora foi muito feliz quando ela fez essas críticas e pontuou exatamente os adjetivos que mereciam esse caso. Mas é bom a gente lembrar que no Maranhão a gente tem mulheres morrendo, o feminicídio continua e essa violência se dá de forma psicológica, física, né? É preciso que as pessoas lembrem dessa violência, né, Kate, do dia a dia, né? Boa tarde. Muito boa tarde, Adalberto, boa tarde aos meus colegas, boa tarde a você, boa tarde a todas as mulheres, né, que assim como eu, escutam e a gente precisa continuar se escandalizando com esse tipo de fala. Porque no momento em que parecer normal essas falas, ou mais uma fala, vai continuar esse mesmo cenário, né? Esse cenário de horror, porque imagine que nenhuma guerra, quando pessoas estão morrendo, perdendo a vida, se poupa, né? Os ouvidos, se poupa desse tipo de agressão, que é verbal, mas como o Adalberto disse agora, a cada minuto tem mulheres morrendo, né? E isso em todo o mundo. Então, é inaceitável, eu acho que continuar dando, inclusive, vazão a esse tipo de fala, a gente precisa atuar, né? É preciso, sim, como bem disse aqui ainda há pouco, e muitas falas já se estendem nesse mesmo sentido, é preciso reprimir esse tipo de fala, né? Porque não dá mais para a gente ouvir esse tipo de coisa e ficar calado, imaginando que sai da boca de qualquer pessoa, não tem cor, não tem sexo, não tem dinheiro, não tem absolutamente nada. Isso aí é uma questão de pensamento mesmo, Adalberto. E é lamentável, não é porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher, não é por causa de data, é nada. Isso vai continuar se nós, né, nós, quando eu digo, somos todos nós, toda uma sociedade. Se nós não lutarmos no sentido de fato, buscar soluções, inclusive, para acabar com esse tipo de pensamento, esse cenário vai continuar, viu? Vou já dar uma boa tarde aos nossos colegas aqui da nossa bancada, o John Coutrinho e também o Geisael Max, mas eu queria inclusive que eles falassem sobre essa reportagem que a gente vai ver agora, que o Maranhão tem sido destaque negativo na violência contra o público LGBTQIA+. 3 travestis já foram assassinados nesse ano no Maranhão. As cenas são fortes e revelam como ficou o corpo da travesti Gabriele Monteiro.
Ela foi encontrada morta com várias marcas de sangue e perfurações pelo corpo em uma kitnet em São Luís. O caso aconteceu no fim do mês passado. Em menos de 3 meses, 3 travestis foram assassinadas no Maranhão. Os outros casos foram registrados na região Itaquibacanga, em São Luís, e em Timon, onde a travesti, identificada como Paulinha, foi encontrada morta com um pedaço de madeira na boca. Quem atua na defesa da classe LGBT sente falta de políticas públicas que deveriam ser adotadas pelo governo do estado. Atualmente, esse serviço, como você frisou, ele é feito pela ANTRA e por organizações não governamentais, que é o acompanhamento de casos de transfobia, principalmente casos letais, né, que ceifam a vida de pessoas trans, sobretudo. E é importante frisar que esses dados eles são dinâmicos, eles são constantemente atualizados. Então, atualmente, o Maranhão, infelizmente, ele atinge esse ranking, mas a gente espera, a gente torce que isso seja revertido, porque eles são constantemente revertidos. E é revertido de que forma? É justamente através de investimento de políticas públicas. Para acolher quem sofre esse tipo de violência, há 1 ano esta casa foi instalada por um instituto que atua na luta contra a homofobia. O Dudman é uma das pessoas que vive por aqui. Ele sofre diariamente o preconceito e, por não ser aceito, teve que sair de casa. Eu vim aqui parar na casa, né, pelo fato de existir, né, um preconceito muito grande dentro da minha família e também dentro do mercado de trabalho, né, porque eu sofri um ostracismo na empresa onde eu trabalhava por conta das minhas unhas. De 2017 a 2021, foram registrados 17 homicídios de transfobia no Maranhão. A OAB acompanha esses índices e tem um diagnóstico desse tipo de violência. A gente sempre reforça a necessidade de articular e se discutir políticas públicas que garantem a existência e condições mínimas à população transgênera. Um dos exemplos práticos que a gente pode mencionar é justamente o interesse dos nossos gestores em articular políticas de segurança. Um exemplo que a gente poderia dar é a necessidade de se articular uma patrulha voltada a proteger a diversidade sexual e de gênero. Apesar de atuarem sem nenhum apoio governamental, quem vive lutando por direito e respeito espera que um dia eles sejam olhados com a atenção que de fato necessitam. A casa faz 1 ano que ela foi fundada e até o presente momento nós não temos nenhum tipo de convênio, nenhum tipo de parceria. Ela é mantida exclusivamente e gerenciada pelo Instituto Raíssa Mendonça, que também é uma organização não governamental. E as demandas são gritantes, nós atendemos todo o estado do Maranhão. Diga-se de passagem, não só o estado, como muitas demandas chegam de outros, tem pessoas que moram na casa que são de outros estados. E nós acolhemos porque nós trabalhamos com a solidariedade. Em nota, a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular informou que tem realizado nos últimos 7 anos articulação entre os municípios e entidades municipais, estaduais e nacionais para a promoção da garantia de direitos e proteção da vida. Foram realizadas aí, segundo a Secretaria, conferências estaduais e regionais para o desenvolvimento e planejamento de ações para serem desenvolvidas e informa que foi criado o Conselho Estadual LGBT em 2015, que foi elaborado o Plano Estadual de Direitos das Pessoas LGBT, com diretrizes e metas aí para a administração pública e órgãos relacionados. Diogo Trim, boa tarde. É um problema que precisamos enfrentar de frente, porque, inclusive, não há nenhum país no mundo que mate mais, cometa o maior número de assassinatos, a quantidade de assassinatos que se comete no Brasil para a população, em relação a essa população LGBTQI+. John, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Kate. Boa tarde ao Gesaí, boa tarde ao Ericira também, principalmente aqueles que estão nos ouvindo, nos escutando, acompanhando pela TV, pela rádio. Com certeza, Adalberto, é um problema, né, que deve ser enfrentado. Eu coloco primeiro a questão do preconceito, né? Independente de você concordar ou não com as práticas, com as posições, mas você deve respeitar, é um ser humano, né? É um ser humano. Então, há ainda muito preconceito contra essas pessoas, mas não podem ser vistos apenas desse ponto, não é? É como ele falou, ele frisou muito bem na declaração dele. É necessário políticas públicas que atuem em favor, né, da prevenção e também da própria punição dessas pessoas que ainda fazem esse tipo de barbaridade contra o próximo. É um ser humano, é o próximo, devemos ter amor por essas pessoas, não é preconceito, raiva, né? Não é chegar e matar, não é porque você discorda que você vai fazer atos, não é? Essa barbaridade toda.
Então é necessário que haja essas políticas públicas e também uma punição, né, exemplar para que essas pessoas que cometem esses atos, elas sejam punidas, né, e sejam de acordo com a lei. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Adalberto. Queridos colegas, boa tarde. Pessoal de casa, pelo rádio ou pela televisão. Há um dado que eu recordo de um levantamento feito com base nas informações do SUS, que diz que a cada hora uma pessoa LGBT é vítima de agressão no Brasil. E veja bem, nós estamos falando de coisas que estão registradas e aquelas que não estão registradas, né? Então, certamente os números eles são bem maiores. Eu quero pensar aqui algo que o John disse de muita importância. Você pode discordar de comportamentos, você pode discordar de opiniões, mas você não pode ter como discordância a existência de uma pessoa. É uma questão de princípio básico de direito humano. E aí se exclui religião, se exclui qualquer questão cultural, qualquer questão social. Não interessa raça, cor ou a identidade sexual daquela pessoa. O que você tem que respeitar é o direito humano daquela pessoa, é a sua existência. Disso você não pode discordar de forma alguma. E me espanta muito que no Brasil, nos últimos anos, nós temos tido aflorados alguns comportamentos motivados por discursos políticos e ideológicos. E isso é um completo absurdo. 1h31, você ligado aqui no Jornal da Difusora, no rádio e também na TV. Vamos girar com os assuntos dos bastidores da política para você até as 2h15 da tarde. E a gente fala agora do MDB. John Coutrin, o Wildo Rocha diz que o partido aguarda a federação. Já o Roberto Costa diz que já está encaminhado. Enfim, mais um capítulo da novela MDB. Sim, Adalberto. O deputado federal Wildo Rocha, ele deu uma entrevista e falou o seguinte, né, que o MDB aguarda essa questão nacional, que é a questão da federação, para tomar uma posição no Maranhão. Mas aí é um detalhe. O próprio MDB já decidiu que não fará federação com ninguém. Estava ali havia a possibilidade do próprio PSDB, do União Brasil e outros partidos em que o MDB avaliava, né, se federava ou não. Então o presidente nacional Balear Rossi já disse, não vai federar com ninguém. Esse é o primeiro ponto. O Wildo colocou isso, né, como ponto de inflexão. Bom, a segunda questão é que o Wildo tem uma posição pessoal de que o partido lance candidatura própria. Isso já está descartado, porque a Rosana já disse que não quer ser candidata a governadora e vai ser candidata a deputada federal. Então, são duas possibilidades aí do discurso do Wildo, né, que já conflitam aí com a posição hoje do MDB. O Roberto Costa, por sua vez, ele é o vice-presidente, ele já tem uma posição até mais clara, não é? Ele diz o seguinte, olha, o partido já está praticamente fechado com o vice-governador Carlos Brandão, 90% fechado com ele, há apenas umas questões internas, conversas internas, mas já está, inclusive tem um aval à deliberação da direção nacional do MDB. Então, é questão de tempo o partido anunciar o apoio ao Carlos Brandão. E eu conversei com o Roberto Costa, ele diz o seguinte, né, que com o Brandão já está encaminhado e falta uma outra discussão se realizar dentro do partido, que é o apoio ao Flávio Dino ao Senado, que isso é uma discussão paralela, não é? O que ele defende? Ele já tem uma posição pessoal dele de apoio ao Flávio Dino, Roberto Costa, mas disse que vai ser colocado em pauta dentro do MDB. E qual é a tese dele? A tese dele é o seguinte, se apoia o candidato do governador, que apoia o governador também para o Senado. Mas isso é uma outra discussão que precisa também avançar. Ele diz que muitas coisas do passado já foram superadas, né, suplantadas, e que deve se olhar para frente, para o futuro, do que for melhor para o Maranhão, pelo bem do Maranhão. Mas ele acredita, sim, que o partido também deve apoiar o governador Flávio Dino para o Senado. Keiti Almeida, agora vamos falar sobre uma possível união da oposição. A defesa é do Laésio Bonfim, mas desde que ele seja o candidato, é por aí? Exatamente, com certeza. Ele tem dado algumas entrevistas, né? E a última agora foi no fim de semana. Ele, inclusive, disse assim, achei bem interessante, que hoje ele está pré-candidato, amanhã ele será candidato e depois de amanhã ele será o próximo governador do Maranhão, né? Isso numa declaração que ele deu. E entre as falas, uma delas ele foi perguntado exatamente sobre isso, né? É interessante as falas do Laésio, porque ele sempre convoca, né, a administração que ele fez e tem feito, aliás, ainda à frente lá de São Pedro dos Crentes,
E aí ele disse que a experiência é que faz, né, que baliza, né, essa fala dele. E aí ele disse o seguinte, que para derrotar esse cenário atual, né, que se tem hoje, uma ideia, uma proposição seria unir forças, né, a oposição unir forças. E claro, que ele faria essa gentileza de ficar à frente, né, que seria ele o nome. Ele não abre mão disso. E ele ainda disse o seguinte, que existem muitos egos, né, e o menor desses egos seria o dele, né? E aí ele falava sobre a candidatura do próprio Josemar de Maranhãozinho, que tem 50 prefeituras, assim como ele colocou, falava sobre a pré-candidatura aí do senador Everton, falava sobre o Edivaldo Holanda, falava inclusive sobre Roberto Rocha, né, que ele já teve até a vez dele, que agora ele deveria continuar seguindo aí o rumo de reeleição para o Senado, mas que ele colocava o nome dele porque ele seria a bandeira, né, entre esses nomes, e para poder então disputar. E fechou o pensamento dizendo exatamente isso, que o nosso colega repórter lá estava diante do próximo governador do estado. Confiança não falta, né? Gesael, Eduardo, rapidinho. Não, eu só queria dizer que é o seguinte, que as candidaturas do campo bolsonarista, elas têm em torno de 30% a 35%. E é interesse, inclusive, até do Palácio dos Leões, que eles se juntem, porque a avaliação que fazem é que seria muito mais fácil o discurso numa eventual disputa de segundo turno entre Brandão e qualquer candidato bolsonarista. Então, é de total interesse, por exemplo, desse campo do Palácio dos Leões, que haja a união do campo bolsonarista, porque aí seria fácil o discurso do antibolsonarismo num eventual segundo turno. Deve ser, né? Era mais ou menos isso, Adalberto. Não é só questão de união da oposição, né? E tem que perguntar se os outros pré-candidatos também, já que o Josemar disse que não abre mão e outros pré-candidatos já disseram que não abre mão. Só essa questão de união da oposição, tudo bem, seria até mais tranquilo, mas essa questão da união bolsonarista seria mais complicado. A gente lembra aqui que o índice de rejeição aqui no estado do Maranhão do campo bolsonarista, claro, tem a sua eleição, tem o seu eleitorado, tem a sua votação, só que a gente sabe que a rejeição ainda desse campo bolsonarista aqui no estado do Maranhão é complicado para eleger algum governador aqui do estado. Por isso que seria interessante para os leões que eles se unissem, porque seria mais fácil derrotá-los. Eles não querem enfrentar outro, então eles inclusive têm plantado essa tal dessa união, têm estimulado, porque é mais fácil para eles enfrentar esse cenário. Agora os próprios pré-candidatos sabem disso, que essa rejeição é grande também, né? Pré-candidatura, agora, né? quando fala, eu já vi muita candidatura na eleição. Você viu que o candidato fala, você está falando com o próximo prefeito, o candidato governador, nunca vi se eleger. É a primeira vez, né? Eu nunca vi. Poxa, Diogo. Mas o otimismo é legal também, né? Bom, tem que ser otimista, né? Eu fui cutucar esse assunto logo que dá para... Todo mundo fica se coçando para falar ninguém aqui. Entra em campo para perder, né? Tá vendo o que dá? Mas já vocês podem voltar... Mas ele é firme, viu, Adalberto? Pode voltar para o tema, viu? Sim, ele é firme. Ele é firme. Tem postura, isso. Confiança não falta, não. 1h38, você ligado aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição, viu? Olha só, presta atenção. Você está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa? Está na hora de conhecer a Zayo Informática. Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada, na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso, hein? Compre pelo site e receba em casa, frete grátis para toda a ilha. É isso aí, eu disse... Para você, Zion Informática. Venha conferir então, zioninformatica.com.br é o endereço ou ainda pelo WhatsApp 989-8428-4649. A Zion Informática fica na Rua 9, quadra 14, número 49, Quatrax 5. Zion Informática, a inovação da informática na sua cidade. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora, a gente volta já com mais informações, inclusive do interior do estado e, claro, notícias dos bastidores da política com os nossos comentaristas aqui da nossa bancada, tá bom? É um instantinho só. Vamos para o intervalo, a gente volta já, só tomar um cafezinho. Faça como Gesael Marques, aproveita o intervalo para tomar um cafezinho, uma aguinha. Tá chegando aqui, ó, fez os 100... a gente acabou de cronometrar aqui os 100 metros rasos aqui, bateu o recorde. Era a fonte. Era a fonte. Uma conversa com a fonte. Estava ali fora conversando com a fonte. Vamos Próxima lá. corrida da Difusora, ele está bem. 1h42, esse ano tem circuito, se tiver circuito de difusora de corrida de rua, e deve ter, Gesael vai ser o nosso representante ao lado da Kate. Conseguiu um companheiro para correr, viu, Kate? 1h42, você ligado com a gente. Olha só, no mês de março se acompanha um programa especial para homenagear quem transforma o mundo todos os dias.
é o Tudo Delas, um programa especial que vai contar histórias de mulheres inspiradoras e que são símbolos de garra e determinação, hein? A vida, a força e a superação começam em um mesmo lugar. Vem aí o Tudo Delas. Reportagens, entrevistas e um bate-papo com um time de mulheres inspiradoras reunidas em um programa super especial. Dia 8 de março, a partir das 11 da manhã, ao vivo na tela da TV Difusora. Feito por todo o nosso time incrível de apresentadoras. Difusora, no Dia das Mulheres, tem você aqui. Amanhã, hein? Nós temos um encontro marcado a partir de 11 horas da manhã, ao vivo. Portanto, não perca a Difusora no Dia das Mulheres, tem você aqui. 1h43, você ligado com a gente em todo o estado do Maranhão. Falar em todo o estado, nós vamos agora à região dos Cocais. Por lá, inclusive, Caxias sediou uma feira regional de mulheres empreendedoras da região. É o assunto para o Zé Carlos nessa semana também importante. Todo dia é importante, o ano inteiro a gente tem que falar sobre isso, Zé Carlos, mas essas datas acabam, né, algumas instituições aproveitando para fazer, por exemplo, como essa, Feira de Mulheres Empreendedoras aí da região. Olá, Zé Carlos, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde. Pois é, a feira é parte da programação de aniversário de 3 anos de um grupo, né, a Associação de Mulheres Empreendedoras de Caxias. E essa associação serve para estimular o empreendedorismo feminino. Inclusive, nós conversamos com a Keila Bezerra, que é presidente dessa associação de empreendedoras. Vamos ouvir. Aqui cada mulher hoje, em segmentos diversificados, estão demonstrando, vendendo seus produtos e serviços para que elas tenham, né, uma renda para se sustentarem, né? E isso é muito importante para nós. A nossa associação, ela tem esse papel e a gente tem feito um trabalho diferenciado a cada dia. Tá aí a fala da Keila Oliveira, presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras de Caxias e da região. O evento que reuniu mais de 50 empreendedoras. É com você, Adalberto. Boa semana. Obrigado, Zé Carlos. Boa semana para todos nós. Vamos juntos, faltam 15 minutos para as 2 horas da tarde. De Caxias, a gente vai rapidinho para a Imperatriz. Daqui a pouquinho, nossos comentaristas voltam aqui com os assuntos dos bastidores da política. Mas agora a gente vai falar, inclusive, de um dado lamentável, hein, gente? Imperatriz alcançou a triste marca de 1.000 pessoas que perderam a vida nessa pandemia para a Covid-19. Hoje com o Marcelo Júnior comigo. Marcelo, boa tarde. Olá, Adalberto. Boa tarde para você, para quem assiste o Jornal da Difusora, ligado com a gente em todo o Maranhão. Situação lamentável, como você disse, Imperatriz, ultrapassando mais de 1.000 pessoas mortas pela Covid-19 nesta pandemia, desde o março de 2020, quando a pandemia acabou sendo deflagrada em todo o mundo, e a cidade de Imperatriz, então, alcançando hoje, segunda-feira, 1.003 pessoas mortas nesta situação. O momento agora é de estabilidade da doença, os casos de mortes também reduziram bastante com a chegada da vacinação contra a Covid-19. Naquele período, em março de 2021, Imperatriz viveu um momento muito dramático, com cerca de 195 pessoas mortas pela doença. Foi o maior índice, o pico da Covid-19, com pessoas mortas aqui na cidade de Imperatriz. Como eu falei, os números agora estabilizaram, de tranquilidade, e nas últimas 24 horas, apenas uma pessoa acabou morrendo em razão da Covid-19. Nos próximos dias, a Prefeitura de Imperatriz deverá divulgar, inclusive, um novo decreto a respeito da doença. O decreto atual está em vigor até o dia de hoje, que possibilita a realização de eventos com até 700 pessoas e, a partir de 300 pessoas, é obrigatório a apresentação do comprovante vacinal. Expectativa de que possa haver novas flexibilizações com relação ao controle da pandemia aqui na nossa cidade. Eu volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo, pelas informações, viu? 1h47, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Eduardo Ericeira, conhecida por criticar a gestão do Maranhão, a ex-governadora Rosana Sarney agora partiu para cima do governo federal, foi isso mesmo? Pois é, Adalberto, já está virando os olhos aí para Brasília, né? Ela que é pré-candidata aí a deputada federal, já está também começando a olhar a movimentação aí do governo federal também.
A Rosiana Sarney tem criticado bastante, né, ações do governo do estado, serviços, números, enfim, pesquisas, mas agora ela tuitou uma crítica, né, digamos que uma crítica não tão ferrenha como aqui do estado do Maranhão, mas foi um tom de crítica, né, porque ela disse aí, apesar de ter registrado o aumento aí do PIB, a economia brasileira, mas só ocupa a 21ª, e ela fez essa postagem para quem está acompanhando no rádio, é uma postagem que aparece aí os países. O Brasil como a 21ª economia com referência aí ao PIB. Ela escreveu, não em tom de crítica, mas para quem puder imaginar essa questão aí de comparação que ela faz com outros países da América do Sul, por exemplo, ela diz que os 2 países sul-americanos, e que de fato foram os que mais cresceram, respectivamente primeiro e terceiro lugares aí em crescimento do PIB em 2021, foi justamente o Peru e a Colômbia. O Peru em primeiro, a Colômbia em terceiro e o Brasil ocupando só a 21ª colocação. Como eu disse, foi muito comemorado inclusive pelo governo federal, mas a gente percebe que está bem abaixo ainda de outros países, inclusive vizinhos, como é o caso da Colômbia e Peru. Então eu entendi como uma forma até de certa forma de crítica aí por parte da Rosiana Sarney desse crescimento aí, digamos que pífio, né, em relação a outros países. Esse ano ela já deu uma entrevista na TV e foi perguntada sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro, né, John? Olha só o que acontece. O genro dela estava para ser nomeado, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Todo esse tempo, né, que se aguardava a nomeação dele, a Rosiana Sarney não falava nada, né? Até perguntava para ela sobre a questão do Bolsonaro. Na entrevista ela preferiu se calar, disse que a história, né, iria julgar. Agora já mudou o tom por quê? Porque o presidente Bolsonaro já assinou a nomeação, né, do genro dela no TRF. Então está mais à vontade aí, para não acho qualquer interferência ali, quem sabe, né, se ela criticasse, o presidente ali interferisse na nomeação dele. Mas as governadoras têm palpitado bastante nas redes sociais, principalmente no Twitter, com relação a críticas ao governo federal, né, e ao governo estadual. Importante lembrar que talvez seja o primeiro governo de muitos anos presidenciais em que eles não são assim aquinhoados, não é? Porque você pega ali governos do FHC, governos do MDB, do PT, Dilma, Lula, em todos eles o Sarney sempre indicou nomes, né? Sempre teve uma parcela ali, um nicho ali, mas dessa vez com o presidente Bolsonaro parece que eles não conseguiram muita coisa, então dessa vez estão fazendo críticas mais um pouquinho contundentes. Faltam 10 minutos para as 2 horas da tarde, você no rádio, na TV, ligado com a gente aqui no Jornal da Difusora. E olha só, já está em vigor a lei que define novas regras para a inclusão de atendimento dos planos de saúde. O repórter Ciro Mineiro está com a gente ao vivo, porque tem várias mudanças, inclusive, aí nessas regras novas. Olá, Ciro, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde a vocês, boa tarde a todos no estúdio e também, né, a quem acompanha de casa ou do trabalho o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Olha só, Adalberto, o presidente Jair Bolsonaro sancionou na última sexta-feira, dia 4, né, a lei que define regras para a incorporação de novos tratamentos pelos planos e seguros de saúde. Há exemplos dos relacionados ao combate ao câncer. Como eu disse ainda há pouco, esse texto foi publicado na última sexta-feira, sem vetos. Pela lei, o prazo para a Agência Nacional de Saúde suplementar, a ANS, concluir a análise do processo de inclusão de procedimentos e também medicamentos na lista dos obrigatórios será de 180 dias, mas prorrogáveis por mais 90 dias. A norma sancionada tem origem na medida provisória 1067/2021, aprovada na Câmara de Deputados com base em parecer da deputada Silvia Cristina de Roraima. Olha só, Adalberto, um dos procedimentos incluídos, né, nessa lista é o da quimioterapia oral. A nova lei viabiliza a inclusão da cobertura de tratamento oral e domiciliar contra câncer no rol de procedimentos dos planos de saúde e determina também que essa cobertura seja obrigatória caso as medicações já tenham comprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entretanto, essa inclusão na lista deve seguir o prazo estipulado para a conclusão dos processos sobre os medicamentos, no caso 120 dias prorrogáveis por mais 60 dias corridos. O texto garante a obrigatoriedade automática dos medicamentos e tratamentos até a decisão final, caso o prazo não seja cumprido. Ou seja, Adalberto, sem dúvida alguma, uma vitória, né, para as pessoas, né, que dependem que pagam os planos de saúde, né, e que muitas vezes não tinham a cobertura desse tipo de tratamento e agora, através dessa lei, com certeza vão ter aí essa cobertura garantida. Voltamos com você aí no estúdio.
Verdade, Ciro. Boa tarde para você. Até o nosso Ciro Mineiro com a gente aqui ao vivo no Jornal da Difusora, primeira edição. Faltando 8 minutos agora para as 2 horas da tarde. Dá tempo de te mandar um alô para o pessoal que está acompanhando a gente, Eduardo Ericeira? Dá sim, Adalberto. Você que diz, dá tempo? Vamos lá, mandar um alô, que eu estava com a cabeça baixa aqui, viu, Adalberto? Desculpa, querido. Vamos lá. Boa tarde aqui, o pessoal que está acompanhando a gente. A Sica, acho que é Sica ou é Kika, de repente teve um erro de digitação lá na cidade de Alcântara. É o quê, Kate? Deve ser Kika. Deve ser Kika, né? Deve ter um erro de digitação aqui. Kika lá no município de Alcântara, ou Sica, enfim. Pode ser Sica, pode ser Francisca. Não, sim, de repente, por isso que eu estou falando os dois já. O Arthur está acompanhando a gente lá no bairro do Quatraque. Tá mandando um abraço aqui, mas não colocou. É o município de Pinheiro, Pedrinho, lá da cidade de Pinheiro, está acompanhando a gente também. O Raimundo, da cidade de Coroatá. Rosana Costa, do São Benedito, aí eu acho que não sei se é o município. São Benedito em Alcântara. Rosana Costa, São Benedito, acho que é o povoado lá do município de Alcântara. A Andressa, de Icatu, também acompanhando a gente, povoado Jaburu, lá na cidade de Icatu. E também o Júnior Leite está acompanhando a gente, não colocou... Não, São Cristóvão, do bairro de São Cristóvão. Beleza. Quem está ali embaixo da sua cabeça para olhar o celular? Quem está acompanhando a gente, Kate, mandando mensagem para você? Nas redes sociais. Alô, Nedilson, um beijo para você, nosso colega jornalista, Marcos Davi também. Alô, Leandro, Juninho e também o Miguel Pinheiro. Um beijo para todo mundo. Maria Rocha também de Santa Helena está acompanhando a gente. Que beleza. Aqui você manda mensagem para o 98 991 968622, é o nosso WhatsApp, você manda mensagem para a gente vai com prazer registrar a sua audiência, que é enorme, líder no rádio e na TV, a gente está pertinho, já a gente anuncia para você aqui liderança máxima nesse horário também. Caxias e Imperatriz agora vão ficar com a sua programação local. Já voltamos com os nossos comentaristas trazendo os bastidores da política. Vamos falar, por exemplo, do PSTU, que já definiu o candidato ao governo e ao Senado também, apesar de não concordar, a gente sabe, né, com esse sistema eleitoral que está aí. E a gente vai falar também sobre os impactos da pandemia na aprendizagem. Saiu mais um dado, mais uma pesquisa sobre o assunto. A gente volta já, um instante só. Já voltamos com o Jornal da Difusora, primeira edição, no rádio e na TV. Faltam 2 minutos para as 2 horas da tarde e daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você como é que foi a sessão de hoje da Câmara de Vereadores lá, com mudança na liderança do governo. Os vereadores debateram também a questão da greve, que chega hoje a 21 dias. Já reportagem para você aqui, hein? Olha só, você já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, hein? O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registros grátis, condições especiais, facilidades no seu financiamento, área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama aí no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida, 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. Olha, hoje na sessão da Câmara de Vereadores da capital repercutiu a greve dos rodoviários aqui da capital. Já está completando aí 3 semanas, né? E também a mudança na liderança do governo municipal. A greve passa de 3 semanas e a liderança do governo também foi alterada. A gente confere agora. Na sessão desta segunda-feira, os parlamentares discutiram sobre o impasse entre empresários e rodoviários, que segue sem uma solução. A greve no transporte público em São Luís já dura 20 dias.
Somente 60% dos ônibus permanecem circulando na capital. Se espera do prefeito e do próprio governador Flávio Dino que eles se unam e de fato, tomem um posicionamento para resolver o problema. Porque o sistema de transporte público da cidade ele é integrado, são os 4 municípios. O prefeito tem responsabilidade com o sistema de São Luís e o governador tem da Grande Ilha. Então, é necessário que eles dois tomem responsabilidade para si e, de fato, resolva essa situação. No final da semana retrasada, a Prefeitura de São Luís anunciou reajuste nas tarifas de ônibus. O aumento foi de 20 centavos. O problema é que mesmo a população pagando mais caro pela passagem, os empresários alegam não ter condições de atender às reivindicações dos trabalhadores. A população continua amargando um transporte público de péssima qualidade. Ninguém sabe quanto é esse 60%, ninguém sabe como é que é essa frota, porque a população continua passando horas nas paradas dos ônibus, aguardando ônibus, que quando vem lotados, ônibus sucateados, ônibus que continuam quebrando. A gente teve recentemente um acidente gravíssimo entre 2 ônibus ali próximo da rodoviária, que deixou várias pessoas machucadas, em estado grave. Então, é sobre isso que nós precisamos ter uma resposta. Ainda durante a sessão desta segunda, o vereador Marcial Lima subiu à tribuna e apontou os motivos que o fizeram deixar de ser líder do governo municipal na Câmara de Vereadores. Há cerca de 30 dias eu comuniquei ao secretário de articulação política que eu sairia da liderança do governo, por causa da minha pré-campanha, como foi dito ali. Infelizmente, hoje seria o dia da gente dizer isso, eu disse aqui, o prefeito no sábado lança um novo líder nas redes sociais. Os projetos que foram bons para a população, eu votei a favor. Os que são contra a população, eu sou contra. Qual é a minha conclusão como líder? Isso eu disse em reunião da prefeitura. A prefeitura de São Luís está pagando, o povo de São Luís está pagando a passagem de ônibus 2 vezes. Está pagando 12 milhões e um pouquinho mais, né, do dinheiro que o prefeito está mandando e o povo que está pagando com aumento. Isso é um absurdo. Como vereador representante do povo, eu não posso comungar e nem concordar com isso. Raimundo Penha é quem passa a ocupar a função no parlamento. O anúncio foi feito no último sábado pelas redes sociais do prefeito Eduardo Braide. Vamos falar sobre essa mudança aí na liderança do governo, falar sobre a greve também dos trabalhadores do transporte público. Vamos começar por esse aspecto aí da mudança na liderança do governo. Gesael, qual é a leitura que é possível fazer dessa mudança, ou quais as leituras? A Kate daqui a pouco vai falar também, os outros colegas, mas vamos começar, vamos lá. Eu queria só apontar aqui uma fala que nós fizemos um tempo atrás sobre a posição do Braide para 2022, em relação a quem ele vai apoiar, como é que ele vai se manifestar. E foi dito que, no momento certo, ele se manifestaria, né? Acho que o Braide, o prefeito de São Luís, ele já começa a dar alguns indicativos aí. Se a gente pegar os fatos acontecidos e colocar no liquidificador, dá para a gente saber qual é a vitamina que vai sair. Então, veja bem, nós tivemos na quinta-feira da semana passada, inclusive, a necessidade de uma manifestação da presidente do partido do Podemos, que é o partido do Braide, a deputada federal Renata Abreu, para desmentir algo que havia sido dito aqui, de que ele estaria perdendo o controle do partido. E, de fato, isso foi tentado por parte de um deputado da corrente brandonista na Assembleia Legislativa e não houve sucesso. Aí, na sequência, nós temos o Braide definindo como novo líder de seu governo na Câmara o Raimundo Penha, que é muito próximo ao senador Everton Rocha, é do PDT, partido que lhe ajudou na eleição de 2020, e a partir daí a gente começa a entender os movimentos que o Braide começa a fazer a partir de agora. O Braide sempre foi muito cauteloso, ele não é um cara espalhafatoso na política, mas ele já dá indicativos de que caminho ele deve seguir em 2022. O único questionamento que fica, e para isso inclusive pode ser até um questionamento retórico, é que 2024 passa por 2022 e 2026 passa por 2024. Muita gente fala que o Braide pode querer se reeleger em 2024 e deixar a prefeitura no meio do segundo mandato em 2026 para ser candidato a governador. Se o Everton for eleito governador, então o Everton estaria no caminho do Braide em 2026. Se o Brandão for eleito, zeraria tudo. Só que antes de 26 tem 24. E 24 vai depender de 22, porque se o Brandão for eleito, terá um candidato para disputar a eleição contra o Braide em 2024 com a força dos leões.
É isso que o Braide gostaria? Então, que, no caso, estou me referindo aqui ao Brandão e ao Duarte Júnior, né? Sendo eleito o Brandão governador, o Duarte vai ser um candidato com a força dos leões em 24 contra o Braide. E aí a gente, com esses elementos na mão, a gente consegue entender mais ou menos para onde é que o Braide está se direcionando. Kate. Eu quero só apontar aqui esse aspecto desgastante, né, que já ultrapassa, inclusive, a questão racional, né? Eu estou falando matemática, de conta e todos esses aspectos. Quando a gente se refere à greve dos rodoviários, que, aliás, não é só isso, né? A nossa capital, o nosso estado está passando por cada situação nesse comecinho de ano, né? Agora são 21 dias de uma greve que parece que não vai ter fim, né? Porque você tem uma decisão da Justiça coloca 60% de uma frota que você sequer sabe a quantidade de veículos na rua, eu me refiro aos ônibus, né? E aí fica a Câmara questionando, você faz uma sessão para questionar apenas, a gente não pode esquecer que existe uma CPI desde o ano passado, que o objeto dessa CPI é exatamente transporte público e não se tem uma resposta concreta. Nem mesmo as decisões da Justiça você vê por lá escrito qualquer coisa que seja objetiva com relação à greve ou a decisões. Hoje foi só mais uma reunião, foi só mais uma falação dessa greve, em que não surte efeito nenhum, nem os próprios parlamentares. Eles conseguem trazer alguma coisa concreta sobre essa greve. E uma das falas, né, que foi inclusive ventilado lá na própria Câmara, foi de convocar o governo do estado para essa discussão, que até agora não se ouviu absolutamente nada sobre o assunto. Pelo contrário, né, nós tivemos na mesma pegada do aumento do valor da tarifa da capital, dias depois o aumento para o transporte metropolitano também. O único movimento que aconteceu até agora foi esse. Enquanto isso, as pessoas continuam demandando tempo para esperar o seu coletivo. Aliás, coletivo esse que não tem nenhum tipo de qualidade e realmente só quem está pagando essa conta é a população. E aí a fala do vereador Marcial Lima, muito me admira, né, ele sendo vereador, estando no meio dessa discussão, só agora levantar essa bandeira da forma que está levantando. É questionador. Eduardo. Adalberto, voltando aqui sobre essa questão ainda da troca e da liderança de governo na Câmara Municipal, política e análise, né? O Geisel já trouxe aqui alguns pontos importantes, por exemplo, o apoio do PDT na eleição passada, mas a gente pode lembrar na própria Câmara Municipal que o Raimundo Penha, que agora é o líder do governo na Câmara, ele era pré-candidato à presidência da Câmara e desistiu para apoiar o vereador Gutenberg Araújo na presidência da Câmara, que estaria tendo o apoio do prefeito Eduardo Braide. Então são vários sinais que dão conta aí para esse caminho aí que o Geisel já trouxe aqui e que deve ser costurado. Está se afunilando, né? À medida que a eleição vai chegando, vai se afunilando e o Podemos era um partido, que inclusive a gente trouxe aqui, que ainda não havia se manifestado a respeito aí do apoio da pré-candidatura e tudo se caminha aí para o senador o Everton diante até dessa decisão aí de liderança do governo. Só para finalizar essa troca aí... Na sua fala, Eduardo, e o líder do governo, até então, apoiava o candidato que não era o do prefeito. Isso é que eu ia falar. Gera uma relação de desgaste. Essa semana passada mesmo, o Marcial Lima, ele teceu várias críticas, por exemplo, a um secretário da gestão Braide, que é o secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Lívio Macatrão, ainda como líder do governo, não tinha tido esse anúncio por parte do prefeito Eduardo Braide. E o que pesou mais ainda, e a gente trouxe inclusive esse questionamento aqui, é como é que um líder do governo, que é uma pessoa de confiança do Executivo dentro da Câmara Municipal, dentro do Legislativo, estaria apoiando um candidato que seria de oposição ao prefeito. Então acho que esse desgaste já vinha acontecendo, isso é uma medida que fatalmente iria acontecer no futuro, eu percebo aí uma certa chateação, acho que por parte do vereador Marcial Lima, ex-líder do governo na Câmara, porque ele queria de repente anunciar e teve esse anúncio antes por parte do prefeito Eduardo Braide. Mas era um desgaste normal, como já havia acontecendo, inclusive nos bastidores aí, no debate para a eleição da Câmara Municipal que acontece no próximo mês, que deve ser entre o vereador Gutenberg Araújo e o vereador Paulo Vitor. Dentro dessa análise, rapidamente, o próprio vereador colocou ali que há 30 dias ele já havia feito, né, esse comunicado. Então, o que é que justifica, né, se manter tanto tempo, tendo todas essas críticas já tecidas pessoalmente, né, formalmente, visivelmente? Como eu disse ainda há pouco, né, de se questionar. 2h mais 10 no rádio e na TV, o Jornal da Difusora em sua primeira edição. A gente vai incluir aqui na pauta um tema que foi agora há pouco,
nosso John Coutrin trouxe para nós, que é o Geraldo Alckmin e a entrada dele no PSB, John Coutrin. Vamos lá. Sim, Adalberto, houve uma reunião agora há pouco e a direção nacional do PSB, segundo Carlos Siqueira, que é o presidente do partido, disse que está sacramentada e selada a entrada do Geraldo Alckmin no PSB. Uma das garantias que o Geraldo Alckmin colocou ali durante a reunião foi que o PSB faça uma aliança com o PT. Isso já é natural, independente da federação, não é? Sair na federação ou não, mas o PSB apoiará o PT, apoiará a candidatura do Lula. Então, feito isto, não é? Feito esse acordo, o Carlos Siqueira disse, portanto, que o Alckmin entrará no partido e vai anunciar a data de filiação o mais breve possível. Ainda esse mês, creio eu, né? Já a expectativa entre o dia 21 e dia 25 de março, a entrada do Geraldo Alckmin no PSB. Então, apesar, viu, Adalberto, colegas, de alguns líderes petistas, inclusive o ex-presidente Rui Falcão, né, o José Jesus Genuíno também, eles fizeram aí uma reunião, uma live no final de semana, contra a entrada do Geraldo Alckmin, né, contra a entrada do Geraldo Alckmin nessa aliança com o PT, nessa aliança em que Geraldo Alckmin seja o vice do Lula. Então, eles bateram fortemente nisso, né, em relação ao passado do próprio Alckmin, as críticas que ele tinha feito ao PT, ao Lula, e pelo ser um nome da direita, né? Então não caberia, portanto, essa aliança. Mas mesmo assim, independente disso, está aí, portanto, sacramentada, segundo Carlos Siqueira, a entrada do Alckmin no PSB. É o que tudo indica para compor chapa com Lula, né? Exatamente, para compor chapa com Lula. O que tudo indica. São 2h12, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Vamos falar agora do PSTU, que inclusive faz várias críticas em relação ao próprio modelo que a gente tem aqui no Brasil, as próprias eleições, dá uma crítica, mas aproveitam esse momento para criticar, mas também colocam aí nomes para o governo e para o Senado, Eduardo Ericeira. Pois é, nomes conhecidos, né, Adalberto? Inclusive, você falou sobre essa questão da crítica. Na semana passada, a gente trouxe essa questão do orçamento, né? E ele, junto com outros dois partidos, são que vão receber menos, né? A crítica é em relação, inclusive, a isso, que não é uma eleição igualitária, justa, enfim. Na verdade, essa crítica já é feita há bastante tempo, são um pouco mais de 2 milhões aí de reais que eles têm exclusivamente para essa questão do fundo que foi aprovado pelo Congresso. Os nomes que foram colocados são do Estes Dias e também do Saulo Arcangeli. O Estes Dias para concorrer ao governo do Estado, o Saulo Arcangeli ao Senado Federal. Pela questão de sobrevivência, já que hoje o PSTU ele não tem representatividade no Congresso, né? E tem que se alcançar um coeficiente aí eleitoral para que possa sobreviver no futuro. São nomes conhecidos, o Estes Dias, inclusive, já foi candidato, inclusive, a vice-presidente na eleição lá do ano de 2018, quando a candidata era a Vera Lúcia, inclusive uma candidatura aí de 2 nordestinos. A Vera Lúcia também é nordestina, assim como o Estes Dias. E também foi candidato na eleição passada à Prefeitura de São Luís. O Saulo Arcangeli, também muito conhecido já, militante do PSTU há anos, vai aí ser candidato ao Senado Federal, foi batido o martelo pelo PSTU. São dois professores que se colocam aí, já confirmaram que serão candidatos ao governo do Estado e também ao Senado Federal e estudam também candidaturas aí para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados. Bom, hoje é segunda-feira, é dia também da gente mostrar aqui o final de semana do futebol aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, e a gente está aí chegando agora com o boletim da Copa. Vamos lá? Copa do Nordeste, oferecimento Liliane, faz parte da sua vida. Star 1, internet de verdade. Olá, estamos aqui para falar da maior competição regional do país, a Copa do Nordeste. A gente vai ver já como é que foi o jogo do Sampaio Correia. Não jogou bem não, jogou fora de casa e acabou perdendo, mas já a gente mostra para você as imagens, viu? Mas atenção, minha gente, você aí que está precisando de um eletrodoméstico novinho ou trocar aquele móvel, precisa aproveitar as oportunidades imperdíveis que só a Liliane dá para você, hein? É verdade, na Liliane você encontra o menor preço à vista do Brasil, além de contar com a facilidade de parcelar no crediário próprio. É isso mesmo, você pode parcelar suas compras em até 12 vezes no carnê Liliane, toda a linha de móveis em até 60 dias para começar a pagar. São 60 dias para você pagar a primeira parcela. E olha, não precisa se preocupar, você pode negociar diretamente com a loja, viu? Outra coisa boa de comprar no carnê é que te ajuda a criar uma referência de crédito para outras lojas. Sem falar que não precisa, esperar o melhor dia de comprar. Com o carnê Liliane, todo dia é o melhor dia para comprar. E aí, você está esperando o quê, hein? Corre para a Liliane para aproveitar. Liliane faz parte da sua vida. Vamos lá, o nosso representante, o Sampaio Correia, acabou perdendo lá em Alagoas para o CRB. Ficou mais difícil a classificação? Ficou, mas ainda tem chances. Vamos ver como é que foi. Aos 18 minutos de jogo, o Romão obriga Luiz Daniel, goleiro do Sampaio, a fazer grande defesa. Depois, a arbitragem marcou o impedimento no lance. Aos 27 do primeiro tempo, Rafael Longini teve tudo para fazer, mas desperdiçou uma chance para o time alagoano.
Já nos acréscimos do primeiro tempo, foi Richard quem chutou para fora, para sorte do Sampaio. No segundo tempo, Longini recebe um passe na medida, mas perdeu outra vez a chance de abrir o marcador. Aos 12 minutos não teve jeito. Depois de um bate-rebate na área, o CRB marca com Gilvan, tocando para o fundo da rede, 1-0. Aos 14 minutos, depois de cobrança de escanteio, Gilvan novamente tenta, mas Luiz Daniel faz grande defesa, evitando o segundo do CRB. Aos 19, Heron aproveitou uma bola que sobrou dentro da grande área, mas não acerta o gol. Aos 23, ainda teve uma bola na trave com Richard do CRB. Aos 36, ele tentou de fora da área e Luiz Daniel desviou para escanteio. Aí não deu tempo para mais nada. Final, CRB 1, Sampaio 0. O placar terminou em 1-0 porque o goleiro do Sampaio foi um dos nomes do jogo, dos destaques da partida, né? O time tricolor volta a campo sábado na final do primeiro turno do Campeonato Estadual contra o Motoclube e ainda vai ao Rio de Janeiro semana que vem enfrentar a Portuguesa pela segunda fase da Copa do Brasil. O último jogo da primeira fase do Sampaio Correia é aqui em São Luís, dia 19 contra o Botafogo da Paraíba. Depois da rodada, como o Globo perdeu e a Campinense empatou, o Sampaio ocupa ainda a 4ª posição no Grupo A, mas pode ser ultrapassado caso o Atlético de Lagoinha ganhe ou empate com o CRB, partida atrasada que vai ser disputada quinta-feira, portanto, dessa semana. Você ligado com a gente, acompanhando as notícias da Copa do Nordeste, olha aí, ó, você aí que é do interior do Maranhão e não sabe qual empresa de internet contratar para sua casa ou sua empresa, você já conhece a Star 1? Está presente em mais de 44 municípios. A Star 1 tem internet 100% fibra ótica e até 600 mega. A Star 1 é uma empresa maranhense que nasceu em Urbano Santos e conquistou o Maranhão. Presente em mais de 44 cidades do nosso estado, conectando você ao mundo. O nosso atendimento é 24 horas, 7 dias por semana, tudo isso para levar a internet de verdade para a sua casa. São milhares de clientes conectados na melhor internet 100% fibra ótica. Vem para a Star 1, sua internet de verdade. É isso aí, sigamos aqui com as informações da Copa do Nordeste. Confira os resultados dos jogos de domingo, olha só, na tela para você. 4 partidas aconteceram, o Floresta perdeu para o Atlético de Lagoinha por 2-1. Com esse resultado, o Atlético de Lagoinha ainda tem chance de classificação, viu? No estádio Almeidão, o Botafogo da Paraíba, que a gente pensou que ia vencer a Campinense para facilitar a vida do Sampaio em relação à classificação, acabou empatando em 1-1. O Náutico bateu o Sergipe, já eliminado por 1-0 na competição. E o Souza, olha só, surpresa aqui, bateu 5-1 o Globo. O Globo que passou, né, que eliminou o Internacional aí na Copa do Brasil, acabou perdendo, acredite, para o Souza, lá na Paraíba, no estádio Governador Antônio Mariz. Portanto, esses foram os resultados do fim de semana. Lembrando que o Floresta já está eliminado, o Sergipe também, as outras equipes matematicamente ainda têm alguma chance. O Sampaio precisa vencer o jogo aqui, ficar de olho no jogo da quinta-feira do CRB. No jogo da quinta-feira, claro, torcer de preferência lá por uma derrota nesse jogo do CRB. A equipe do Atlético de Lagoinha vai jogar com o CRB, é torcida contra, é para secar o Atlético de Lagoinha. O torcedor tricolor vai ficar de olho nesse jogo. A gente volta na sexta-feira com mais informações da Copa do Nordeste. Até lá. Copa do Nordeste, oferecimento. Liliane, faz parte da sua vida. Star 1, internet de verdade. Amanhã a gente se encontra 1h15. Uma boa tarde para você. Tchau, pessoal. Boa tarde.